batizados e acrescentados à igreja, e eles continuam firmemente na doutrina apostólica e na comunhão, sim. Esse é o aniversário da igreja do Novo Testamento. E esses sinais e maravilhas, versículo 43, foram feitos pelos apóstolos, não os 3.000 que estavam lá, os apóstolos. Angus, deixe-me perguntar-lhe primeiro, quando foi cumprida a profecia de Joel? Ela foi cumprida no dia de Pentecostes. O que aconteceu? Essa é apenas sua própria aplicação, sua primeira aplicação, eu diria. Sim. Porque não é o fim dos dias, não foram os últimos dias. Acredito que ainda não chegamos, ou talvez já estejamos nesse período em que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne para o propósito de profetizar. Se dizem que a profecia foi eliminada, isso significa que... ainda é no futuro, ainda é agora. Nos próximos dias Deus derramará seu Espírito para que homens tenham visões e sonhem sonhos, ou o que seja. Mas a profecia será cumprida, porque Deus diz em Amós ou em outros lugares que sempre revelará através de seus servos o que vai acontecer. Temos desafios grandes pela frente, tempos difíceis conforme as Escrituras, antes do retorno do Senhor. Sem dúvida, apóstolos, mestres e profetas são necessários para expor a palavra de Deus e também para profetizar. Como talvez devamos nos mover em uma determinada direção para sairmos do caminho do que virá sobre nós. Certo? Algumas coisas, uma delas, como você mencionou, Sim, não, é que sempre haverá uma explicação. Sim. Então temos 400 anos de som, desde Malaquias até a primeira vinda de Cristo. E temos profetas para explicar tudo o que vai acontecer. Temos uma escritura inteiramente suficiente, os 66 livros que nos falaram sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo e os sinais dos tempos e como temos que tomar cuidado com a falsa apostasia, com os falsos apóstolos e com esses milagres que serão feitos a serviço de Satanás e de seu reino. As escrituras são suficientes para o futuro. Apenas então, uma palavra insegura. Deixa-me colocar isso para você. Quem será Elias? Quando ele vier... Ele virá antes do dia terrível e temível do Senhor, para trazer os corações dos pais de volta aos filhos, os filhos de volta ao pai. Nunca houve um momento tão importante para essa necessidade. Bem, Jesus explicou, creio que em Mateus 11, que Elias já veio, João Batista, que é a sua vinda no Espírito e Primeira poder aplicação, de Elias. você não vê mais de uma aplicação para as Escrituras. Houve a grande tribulação na época de Jerusalém, no ano 2000 d.C., mas não foi a grande tribulação maior, porque ela diz que seria um tempo como nunca aconteceu antes na história, e nem acontecerá novamente. De fato, nenhuma pessoa seria salva se aqueles dias não fossem abreviados. Portanto, sua primeira aplicação foi em 70 d.C. Sua segunda... Concordo que a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., é uma figura e um tipo do fim do mundo. Mas em Mateus 24 não há nenhuma ideia de que o Elias virá no fim. João Batista era Elias. Ele veio e transformou o coração do pai. Dos pais voltassem? Sim, em seu ministério, ele levou as pessoas ao arrependimento, os eleitos, e preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. O dia do Senhor retratado no Antigo Testamento é um termo amplo, que às vezes inclui a primeira e às vezes a segunda vinda. Não havia uma distinção tão clara como hoje, após a vinda de Cristo, no Novo Testamento. Mas deixe-me esperar Vimos isso. Os sinais de sangue e fogo e o sol se transformando em escuridão. A lua mudou de cor, sim. Deus prometeu. Em Atos 2, os últimos dias é o período, como eu disse, da ressurreição de Cristo, da ascensão ao céu e do Pentecostes até a segunda vinda de Jesus Cristo. Que ele... Versículos 17 e 18 falam sobre a profecia e assim por diante. O que aconteceu então? E os versículos 19 e 20 falam sobre as coisas no céu e as coisas na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol sendo transformado em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia notável. Essas coisas ainda não aconteceram. São as coisas que estão no final do período dos últimos dias e que ainda não aconteceram, e o derramamento do Espírito Santo e a profecia é o que aconteceu no início do período. Aqui está o que inaugura os últimos dias, o sinal para falar em línguas. E aqui está o que encerra os últimos dias, esses sinais no céu e assim por diante. Posso comentar? Segundo Atos 2,17, nos últimos dias, aguarde, deixe-me ler.
Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Não no início dos últimos dias, mas nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E assim, ele diz que no dia de Pentecostes, Pedro menciona essa escritura e afirma que é o que os profetas falaram em Joel. Portanto, se ele diz que é o que está acontecendo, é porque os profetas predisseram. No final da sua mensagem, ele diz a eles que devem acreditar e ser batizados para a remissão dos pecados e assim também receberão o dom. Ele disse categoricamente: crede e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, ele estava dizendo que o dom do Espírito Santo é a regeneração, a salvação e a regeneração, mas ele disse: arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos pecados, que é a salvação, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa da qual ele está falando é a promessa de que os jovens terão sonhos e vossos filhos e filhas profetizarão. Não, ela está claramente lá. Não é a promessa do Antigo Testamento. É a salvação messiânica em Jesus Cristo, que é trazida pelo Espírito Santo. Ele mencionou Joel, o profeta, e explicou o que estava acontecendo, o que vocês estavam vendo e ouvindo. Ele deixou claro que isso era o que tinha sido previsto. Depois de explicar tudo que Joel tinha dito que ocorreria, ele disse que se vocês acreditarem e forem batizados pela remissão dos pecados, também receberão essa promessa. O que... Eu respondo a isso? Claro, e então estamos chegando ao fim dessa sessão específica do programa. E 1 minuto, então, claro, sim. Segundo David, se essa promessa for o Espírito Santo, com todos os dons carismáticos e tudo mais, então todos eles teriam esses dons especiais agora. No texto, não há indicação de que a promessa no versículo 39 é o Espírito Santo trazendo todos os dons carismáticos. Todos esses 3.000 são capazes de profetizar e fazer milagres. No entanto, o versículo 43 diz que os sinais e maravilhas foram feitos pelos apóstolos. A citação de Joel explica por que os apóstolos estão falando em línguas estrangeiras. Se a profecia abranger o período dos últimos dias do Novo Testamento, então o sol se transformar em escuridão e a lua em sangue também se referem a todo o período do Novo Testamento. Mas isso não é o que David quer. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa parte do programa e estamos recebendo muitos e-mails. Você terá a chance de participar também. Recebi um e-mail que não entendi. Qual é o problema aí? O que há de errado em debater não precisa excluir alguém por discordar disso ou daquilo. Não seja fechado a ideias diferentes. Se tivermos a verdade, não temos motivos para ter medo. E se tivermos, talvez seja importante ouvir diferentes pontos de vista. Vamos debater, vamos discutir, porque as escrituras são muito importantes. Voltaremos em breve. Continuem conosco. Obrigado, Angus e David. Fiquem ligados em casa. Até breve. Tchauzinho. Adoro TV ao vivo e falar sobre a palavra de Deus. Não precisamos concordar em tudo. Qual é o seu problema? Vamos lá, cresça. Não há nada a temer. Não acredito em alguns desses e-mails. Estou vendo, sinceramente. As pessoas estão de acordo comigo? Esse é o problema? Angus diz, por que temos Angus aqui? Sabe, é porque ele tem um problema. Desculpe-me por esse trocadilho. É terrível, não é? Acabei de entrar. Sim, meu Deus. Enfim. Vamos coletar 1 ou 2 e-mails. Se possível, inclua também telefones em tempo real. Convidaremos outros membros do corpo de Cristo para discutir os dons do Espírito. Será que eles terminaram? A era dos apóstolos encerrou-se no 1º século? Ou talvez em século XXI? Será que estamos enfrentando e vendo alguns sinais de falsidade?